Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro domingo do tempo da Quaresma, nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 2, Jesus, que expulsou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas do templo de Jerusalém. Eles lá exerciam um comércio que, em certo sentido, era justo e era preciso que fosse feito. Por quê? Porque muitas pessoas vinham de longe e não tinham como trazer seus animais para serem oferecidos em sacrifício no templo. Diante dessa circunstância, era preciso oferecer animais no templo para serem comprados, principalmente pelas pessoas que vinham de terras muito distantes. Assim, Jesus, ele expulsa aqueles vendedores e cambistas, não exatamente pelo fato de estarem vendendo e trocando as moedas, mas pelo fato da fraude e injustiça que eles cometiam. Eles eram fraudulentos e injustos com as pessoas, principalmente os mais humildes que ali chegavam. Conta-se que, às vezes, alguns animais que eram vendidos eram entregues pela pessoa que comprou até o sacerdote, e o sacerdote, ao invés de oferecer em sacrifício, trazia o animal escondido novamente e o vendia diversas e diversas vezes, e não oferecia o sacrifício a Deus como era justo e legítimo diante da lei dos judeus. Isto irrita Jesus e por isso ele expulsou aqueles vendedores. Nós estamos no tempo da Quaresma e precisamos permitir que Jesus expulse de nossos corações todo o pecado, toda a injustiça. E nós, às vezes, pelo nosso jeitinho brasileiro, cometemos tantas injustiças, queremos sempre ganhar vantagem com as coisas. O que é justo deve ser vivido por nós que somos seguidores de Jesus. Que nesta Quaresma o Senhor expulse de nossos corações o pecado, os vícios que nos aprisionam e nos escravizam, expulse de nossos corações todas essas injustiças. E se temos um caminho para vivermos esta realidade de conversão, em que Jesus expulsa de nossos corações o pecado, este caminho é o amor a Deus que se faz vivendo os 10 mandamentos. A primeira leitura de hoje do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, e temos ali a descrição dos 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés. O primeiro mandamento está escrito que não se pode ter outros deuses. Diante dessa circunstância, nós sabemos, precisamos amar apenas o único e verdadeiro Deus, e não podemos ter outros deuses. Estamos aqui no capítulo 20 do Êxodo, e em seguida, neste primeiro mandamento ainda, Deus afirma a Moisés que não se pode esculpir imagens de ídolos e de falsos deuses. Alguns fazem confusão interpretando erroneamente essa passagem da Escritura, exatamente dizendo que nós não podemos ter imagens religiosas, como nós temos dos santos e santas, imagens do Sagrado Coração de Jesus crucificado. Aqui, observemos com atenção, mas Deus condena a escultura de imagens dos falsos deuses, de ídolos que ocupam o lugar de Deus. Os santos e santas não ocupam o lugar de Deus. Nós não adoramos imagens, apenas veneramos porque relembramos, quando olhamos para a imagem, as virtudes daquele santo, o que ele viveu e o amor a Deus que ele prestou. E diante disso, são exemplos para nós. E a imagem é uma recordação, e por isso a veneramos e temos respeito por ela, mas não adoramos aquela imagem. Assim como uma fotografia de alguma pessoa que já morreu. Nós guardamos a fotografia, se é um ente querido, um familiar querido. Quando olhamos a fotografia, nos lembramos com saudades e recordamos a pessoa. Mas sabemos que ali na fotografia não está a pessoa, assim como na imagem não está o santo, não está o próprio Deus ali na imagem. A presença real de Deus está na Eucaristia. Isto sim, pela nossa fé, nós sabemos. Mas na imagem, não. A imagem é um sinal
que nos recorda das coisas de Deus, que nos recorda das virtudes, nos recorda do caminho do amor a Deus. Diante disso, fiquemos muito tranquilos que aqui na primeira leitura de hoje não há proibição para as imagens religiosas que nós temos em nossas casas. Até porque seria uma contradição se passarmos 5 versículos à frente. Em Êxodo, capítulo 25, nós vamos encontrar que Deus pede que seja feito 2 querubins. 2 querubins são 2 anjos de ouro maciço para serem colocados no propiciatório. E diante dessa circunstância, nós sabemos muito bem que Deus não proíbe imagem, porque se proibisse, no capítulo 20 de Êxodo estaria a proibição e no capítulo 25 estaria a permissão. São imagens que ocupem o lugar de Deus. Estas são proibidas, imagens de ídolos, de falsos deuses. Depois, o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro mandamento, guardar o sábado, está dizendo aqui a primeira leitura de hoje no livro do Êxodo. Alguns vão perguntar, mas padre, o dia sagrado que nós guardamos é o domingo. Por que está escrito na primeira leitura de hoje o sábado? É porque no Antigo Testamento, Moisés e todo o povo de Deus guardava o sábado, sendo que é o dia que Deus, terminada a criação, descansou, é o 7º dia. Mas agora, depois, quando Jesus veio, e ele veio não para abolir a lei, mas para levá-la à plenitude, então, pela plenitude que Jesus elevou à lei, ele ressuscitou, não no 7º dia, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. E assim nós vamos encontrar no Novo Testamento, de maneira especial em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. E o que os cristãos faziam? Partilhavam o pão, a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, participavam da Santa Missa no princípio, no primeiro dia, melhor dizendo. Diante dessa circunstância, nós sabemos que no Antigo Testamento se guardava o sábado, por isso aqui no texto dos 10 mandamentos está o sábado. Mas no Novo Testamento, com Jesus e a ressurreição, os cristãos passaram a guardar o domingo. Isso nós dizemos então por tradição apostólica. O que significa esta realidade? Significa que nós católicos não cremos exclusivamente só no que está na Sagrada Escritura. Algumas pessoas erram porque dizem assim: eu só vivo na minha fé aquilo que está na Bíblia. Errado, porque o católico vive o que está na Sagrada Escritura, mas também o que está na tradição apostólica, na tradição guardada nesses 2000 anos pela Igreja Católica, desde os apóstolos até o dia de hoje, pelo magistério. Então são 3 elementos essenciais: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Magistério, os bispos que guardam a fé desde os apóstolos e de geração em geração. E isto nós o fazemos através da tradição. Alguns vão pensar assim, que primeiro surgiu o Novo Testamento e depois veio a igreja. Mas é o contrário. Primeiro Jesus fundou a sua igreja, entregou-a a Pedro e aos apóstolos, e os apóstolos saíram a pregar. Esta pregação se chama tradição oral, porque nos primeiros anos depois da morte de Jesus e da vinda do Espírito Santo, os apóstolos então estão pregando oralmente. Só décadas depois é que foi então escrito o Novo Testamento. Então primeiro surgiu a igreja, depois o Novo Testamento. E assim nós entendemos que o Novo Testamento é filho da igreja, da tradição. Guardavam o domingo, e isto tudo está no Novo Testamento. Assim, Antigo e Novo Testamento não estão se contradizendo, mas é que Jesus trouxe à plenitude, levou à plenitude a antiga lei. Muitas das coisas do Antigo Testamento já se passaram,
Mas aquilo que é essencial e faz parte da lei natural, isto Jesus levou tudo à plenitude, tudo que era guardado no Antigo Testamento. Agora nós sabemos que para viver os 10 mandamentos, nós precisamos viver com os olhos de Jesus e no amor. Lembrando que toda a lei se resume no amor. Os outros 7 mandamentos, eu falei dos 3 primeiros, que se referem a Deus. Os outros 7 se referem ao próximo, à nossa vivência para com o próximo. Vejam bem, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, assim como também não cobiçar as coisas alheias. Diante dessas circunstâncias, só se vive esses outros 7 mandamentos, assim como os 3 primeiros, com amor, no amor. E este amor foi ensinado por Jesus. Assim, saibamos nós tirar de nossos corações tudo aquilo que nos impede de viver no amor e nos mandamentos de Deus. O Evangelho, Jesus expulsou os vendedores fraudulentos e cambistas que faziam injustiças no templo. Que nós saibamos também expulsar de nossos corações o pecado e, sabendo viver no amor, cumprir com os 10 mandamentos. Para o mundo hoje, muitos dos 10 mandamentos parece loucura, parece algo que está ultrapassado, que é coisa de séculos passados. Mas não é. Viver os mandamentos é amar a Deus e ao próximo verdadeiramente. Viver os mandamentos parece para o mundo escândalo, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, sua primeira carta aos Coríntios. Seguir a Jesus é um escândalo, a cruz é um escândalo. Mas para nós que amamos a Deus, isso não é um escândalo, mas é certeza de salvação. Porque Jesus nos abriu as portas da vida eterna. E se nós expulsarmos de nossos corações todo o mal, todo o pecado, saibamos nós estaremos amando mais a Deus cada vez mais nos seus mandamentos. Que nesta caminhada quaresmal você expulse de sua vida o pecado e deixe que a graça de Deus e o amor estejam presentes, vivendo os 10 mandamentos que encontramos hoje na primeira leitura. Que o Espírito Santo continue a iluminar a sua caminhada quaresmal. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.